Olá para você que está conectado aqui no site Repórter MT, começando mais um programa para a gente falar sobre um assunto que para muita gente ainda é muito desafiador, a mente. Aqueles caminhos que às vezes só nós entendemos, às vezes nos leva a um destino bom, outras vezes um destino um pouco confuso. E a grande pergunta que eu quero fazer é: você é capaz de chegar aonde a tua mente está proposta a te levar? E para bater um papo sobre isso, eu vou conversar com a psicóloga clínica Stephanie Betanin. Muito obrigado por você estar aqui no Repórter MT. Eu que agradeço o convite. E aí, você concorda com isso? Que nós chegamos aonde a nossa mente nos leva? A mente tem realmente essa capacidade de sobrepor até algumas barreiras físicas e fazer com que o ser humano se supere, chegando aonde ele deseja estar, através de um trabalho mental, de uma mente positivista, chamando assim dessa forma? Eu acredito que os nossos pensamentos influenciam completamente no que a gente sente, no que a gente faz. Não, quando tu diz pensamentos positivistas, eu já fico com uma coisinha assim, porque tem uma ideia aí de que basta pensar positivo e tudo vai acontecer de maneira positiva. Uhum. E não é real, porque eu posso pensar um monte positivo, se eu não agir de acordo com isso, não vai funcionar. E muitas vezes eu não tô me sentindo assim, e aí se eu fico treinando, né, meu cérebro para pensar positivo, e é conflitante com o que eu sinto, também vai gerar outros tipos de desconfortos. Você sabe que essa ideia do positivismo, ela não é muito bem aceita, não só por quem é da área da psicologia, mas no geral. Porque, por exemplo, assim, quando você comenta com alguém, não, pensa positivo que vai dar tudo certo. E as pessoas às vezes têm uma certa crítica em relação a esse pensar positivo. Só que eu imagino que uma pessoa que pensa positivo, que acredita que algo possa acontecer, seria uma pessoa capaz de ficar paralisada? Eu acho que quem pensa positivo naturalmente não age positivamente. Eu acho que depende se esse pensar positivo leva em consideração a realidade. Porque eu pensar positivo de acordo com a realidade, eu prefiro usar a palavra de adequar a expectativa. Entendi. Então, analisar a realidade, definir muito bem qual é o meu objetivo, onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E aí, claro, pensar positivo no sentido de você ser capaz de realizar aquilo que está dentro da sua possibilidade, ou aquilo que você está preparado para fazer. Também, isso. E muito mais no sentido de me motivar a fazer o que eu preciso fazer. Né? Ir me reforçando pelas coisas que eu vou fazendo. Exato. Né? Tendo paciência comigo no processo. Isso, e essa questão da falta de paciência no processo, ela é geral, né? Porque às vezes você quer ver a realização de alguma coisa, mas você não quer esperar o tempo certo para aquela semente brotar, crescer. Um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje é sobre como melhorar a saúde mental. Eu acho que a gente vive nessa correria, nessa era da comunicação, tudo acontecendo de forma muito rápida, o mercado cada vez mais dinâmico. Eu acho que quando você fala sobre isso, eu acho que na verdade existe aquela ideia que se eu quero um dia talvez ser um grande músico, eu tenho que primeiro passar pela escola de música para depois vir a ser. Aí você concorda com aquela ideia de que nós temos que fazer aquilo que é necessário para que a gente consiga alcançar tal objetivo? Mas primeiro você tem que fazer, se preparar, para depois você poder colher aqueles frutos. É mais ou menos isso? Com certeza, com certeza. Treino leva a comportamentos que eu espero, né? E me fez lembrar agora como é diferente, assim. Até pouco tempo a gente não tinha paciência nem com o aprendizado de crianças, né? Então, aguardar o processo infantil de aprender algo já é difícil, mas vem se questionando, né, esse estilo de educação, né? E a gente esquece que um adulto, quando está aprendendo algo, é a mesma coisa. Eu vou repetir 1 milhão de vezes. Né? A mãe que tem filho repete 1 milhão de vezes a criança escovar o dente para ela aprender, até ela aprender a escovar o dente. Né? Até ter a coordenação motora. Até ter a coordenação motora, até virar um hábito. Né? E aí... Um exemplo da gente entender dessa questão da importância da repetição. Você é destra ou não? Eu sou destra. Então, vai tentar escovar os dentes com a mão esquerda. Exato. Você não consegue. Exato. E aí, quando a gente fala de comportamento,
tem-se uma ideia de que isso não vai ser necessário. E vai! Eu vejo assim, muitas vezes eu recebo um paciente no meu consultório e eles acham que em uma consulta, em 2 consultas, ele vai compreender o problema dele, então tudo está resolvido. E não é assim. Comportamento, para mudar comportamento, a gente precisa treinar. Treinar, treinar, treinar. Então eu preciso repetir. Nesse processo de repetição, é claro que vai ter erro, falha. Isso é natural. A questão é a gente não desistir diante do erro, da falha. E como que você poderia pontuar algumas coisas para melhorar a saúde mental? No convite que eu fiz para você vir ao programa, eu percebi algumas coisas em você que eu achei interessante. Eu percebi uma pessoa muito pontual. Tipo assim, muito objetiva, sabe assim? Não tinha muita conversa no sentido de, pode ser, talvez não. Ó, é assim, assado. Eu percebi você muito pontual. E eu achei interessante isso. Sabe aquela coisa assim, sim ou não? Não tinha, tipo assim, aquela coisa, eu vou ver se eu posso. Sabe aquela coisa assim, então? Eu acho que isso, quando a gente também é muito bem resolvido no sentido de saber falar não, saber falar sim. Olha, não, que nem você disse, essa semana eu não posso, mas na outra semana eu posso. Né? Não teve aquilo, deixa eu ver se eu consigo alinhar a agenda e tal. Eu percebi em você uma pessoa muito pontual e muito objetiva. Essa questão da objetividade, você também saber falar não, saber falar sim na hora certa e falar o não na hora certa também, isso é um ponto que ajuda a saúde mental, porque eu percebo que muitas vezes a gente sofre por não conseguir falar não, por não conseguir se posicionar. Eu acho que isso acaba trazendo um pouquinho de frustração também, porque você acaba deixando de lado, às vezes, uma coisa que é importante para você, para tentar atender uma outra expectativa, e você acaba se sabotando por isso. Claro. Tem a ver com autoconhecimento. Se eu me conheço, eu conheço os meus limites, conheço as minhas necessidades, eu consigo respeitar melhor o limite do outro e os meus. Tem uma ideia muito distorcida de que se eu tenho os meus limites definidos e conheço eles, muitas vezes é interpretado como egoísmo, sabe? Exato. E é o contrário, porque quanto mais os meus limites estão definidos, mais eu consigo deixar claro até onde eu posso ir e até onde você pode vir. Isso é essencial para relacionamento, qualquer relacionamento. E a nossa vida é feita de relacionamentos. No trabalho, afetivo, entre amigos. Na psicologia a gente classifica, assim, em uma das linhas de tentar explicar a comunicação humana, a gente classifica 3 tipos de comportamento. Comportamento passivo, assertivo e agressivo. Assertivo é aquele comportamento que eu consigo expressar claramente o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, respeitando os teus direitos e respeitando os meus. Tá? Eu consigo ser clara na mensagem, no que eu quero. Tá? Passivo é aquele comportamento que dá indireta, tenta dizer com carinho, tenta fazer a outra pessoa falar. Dá a volta. Ou não fala. Tá? É aquela pessoa mais que tem medo de tudo, tem dedos para tudo. Entendi. Tá? Conseguiu pensar em alguém aí? Tô olhando para ele. Não é não. O pouquinho que eu te conheci não é. E o comportamento agressivo é aquele comportamento que consegue expressar, consegue ser direto, claro, até demais. Então é aquela pessoa que fala... Que é vista como grossa. Que é vista como grossa, porque passa por cima dos direitos do outro. Né? E aí, o que acontece? Uma coisa interessante, Leandro. A pessoa que está aqui do comportamento passivo, ela geralmente vai sendo passiva, e quando eu passo por cima dos meus limites, minhas necessidades, eu vou ficando estressado, certo? Sim. Vou ficando angustiado, ansioso, com raiva de mim mesmo. E aí, é como se o copo vai enchendo. Não tem aquela expressão? Quando o copo tá super cheio, ela não vem pra cá e expressa assertivamente. Ela já vai pra ela explode. Ponto. Então, é muito comum aquela pessoa que é super boazinha, não fala nada, de repente surtou, falou um monte de coisa, e aí depois se arrepende, vem um ciclo vicioso. E aí, aprender a se comunicar, eu acho isso muito interessante. Eu gostaria muito de disseminar essa mensagem. Entendi. Que psicologia clínica, psicoterapia, funciona para aprender a se relacionar melhor. Funciona para isso. A gente vem de um histórico aí, assim, que a psicologia clínica era muito focada em transtornos mentais, em doenças, e a gente trabalha com isso também, né? Existem protocolos
A gente trata transtornos de ansiedade, depressão, transtornos de humor, a gente trata isso, sim. Mas a gente também trabalha com aquela pessoa que não tem nenhum diagnóstico, sabe? Mas que quer mas que quer evoluir melhorar. mentalmente. Exatamente. Né? Eu vejo muita gente que quer melhorar, que quer se relacionar melhor, que quer se expressar de uma maneira... Quer se descobrir mais. Também quer se conhecer, porque isso faz parte, né? Para eu conseguir me expressar bem, eu tenho que me conhecer bem. Claro. E aí eu vejo essas pessoas procurando várias alternativas. E assim, lá no final, de vez em quando, chega no psicólogo. Então... Só que daí chega já com preconceito, tipo assim, puxa, tive que ir na terapia. Exatamente. Porque daí as pessoas veem a psicologia ou a terapia como se ela estivesse fragilizada mentalmente. Quando na verdade você está buscando para se fortalecer ainda mais. Eu acho que precisa mudar essa visão, né? Essa ideia de que, se eu estou... eu acho que quem ainda tem mais ainda essa rejeição é o psiquiatra. Sim. Porque se alguém comenta assim, fui no psiquiatra, o que as pessoas já vão dizer? Olha lá, alguma coisa está de errado com ela, né? E na verdade não, né? Você está tratando, você está cuidando e você está querendo evoluir. E, na verdade é como se fosse um músculo. Você vai para a academia para exercitar o corpo e você vai no psicólogo para exercitar a mente, né? Essa para mim é a melhor comparação que tem. Porque a academia eu vou para prevenir, né? Para melhorar a minha saúde. O psicólogo é igual. Eu posso ir para melhorar o meu jeito de me conhecer, o meu jeito de me relacionar comigo, com o outro. Fiquei pensando ali na comunicação também. Tem muita gente acha que se comunicar melhor é só melhorar a maneira de falar. E não é. Melhorar a maneira de ouvir faz muito parte de melhorar a comunicação. Já viu assim, quando vai numa roda de amigos e fica todo mundo esperando a sua vez de falar? Ninguém tá ouvindo o outro. Não sei se você já teve essa experiência de observar e tá cada um esperando a sua vez de falar. Ninguém tá se conectando de verdade. Isso é péssimo. Eu tô falando muito, eu tô ouvindo mais. Tá? Eu acho que a gente tá dividindo bem. Ótimo. A ansiedade, ela é necessariamente um problema ou ela se torna um problema quando você não sabe lidar com ela? Você ter um pouquinho de ansiedade em você faz bem ou ela se torna um problema quando você não sabe lidar com ela? Ela não é um problema. Ela se torna um problema de acordo com a maneira que a gente lida com ela. A ansiedade é um mecanismo protetivo do nosso organismo. Se eu não tivesse ansiedade, ou se eu não tivesse a reação de ansiedade no meu corpo, eu morreria atravessando a rua sem olhar para o carro que buzinou. E eu estava desatenta. Entendi. Entende? Então, quando a gente reconhece um perigo, real ou imaginário, o nosso cérebro ativa um mecanismo que faz eu lutar, fugir ou fingir de morto. Freezing. Então, isso aqui é importantíssimo para eu enfrentar o dia a dia. Mas o que acontece? O nosso organismo, né, fisiológico, ele evolui de uma maneira mais lenta do que o nosso mundo. Né? A tecnologia aí faz o nosso mundo evoluir muito mais rápido. Então, o nosso cérebro ele não sabe diferenciar quando, de fato, tem um carro buzinando e vai me atropelar, ou quando eu corro o risco de receber uma crítica de um colega. E aí, a reação pode ser muito semelhante. Entendi. Claro, cabe a mim avaliar, compreender, e acho que essa é uma das coisas assim que é mais difícil. Eu vejo também muito no meu consultório as pessoas não conseguindo discriminar o que sentem. Ou não tem coragem de dizer. Também, pode ser que também. Aí já entra um outro passo, mas muita gente não consegue dar nome para o que está sentindo. Entendi. Entende? E isso, é claro que dificulta. Como eu vou falar sobre algo que eu não sei? Eu acho que nós temos aí uma boa parte da população analfabeta emocionalmente. E penso que o psicólogo é um dos profissionais que tem essa responsabilidade de ensinar quais são as emoções que estão ali naquele momento, conectar a emoção com a sensação fisiológica, né, com os pensamentos. Como o nosso corpo ele reage às emoções e a gente não consegue controlar? O que é isso? É possível ter um certo controle ou tem que saber lidar com essas reações que os nossos corpos têm a partir das emoções que eles vão sentindo? A gente fala na psicologia muito mais de regulação do que controle.
Porque controle gera uma pressão que muitas vezes eu não vou conseguir. E também você neutralizar o seu lado humano, que também acho que não é legal, né? É isso. Então, eu vou ter um objetivo que vai ser falho. Eu vou falhar, né? Se eu tentar controlar o meu medo diante de um desafio, eu não vou conseguir. Eu vou ter sensações. E aí, cada emoção vai ter uma reação fisiológica semelhante. Claro que vai ter a diferença, a singularidade de cada pessoa, mas tem uma ideia geral, assim, né? De como o nosso corpo experimenta cada emoção. Quando a gente sente raiva, geralmente a gente vai sentir calor, tensão, né? Quando a gente sente tristeza, a gente vai sentir cansaço, né? O corpo fica mais mole, mas quando a gente sente ansiedade, eu vou sentir taquicardia, vou sentir talvez tontura, pupila dilata, tem uma série de coisas que acontecem aqui dentro. E eu consegui discriminar o que, eu consigo falar sobre isso. E o que eu acho mais impressionante disso tudo é que as coisas acontecem, o nosso corpo ele reage e é involuntário, tipo assim, você não quer sentir aquilo lá, mas você não consegue deixar de sentir, né? É impressionante isso. E por que eu não quero sentir aquilo lá? E por que eu devo sentir, então, só para aumentar a provocação? Não é questão de dever ou não, é questão de estar sentindo. Entendi. Porque tem sentimentos, a gente não escolhe o que sente. O sentimento vem, ele atravessa. E é aí que entra a questão de não ter como controlar, tem como regular. Entendi. E eu consegui aceitar essa sensação que está vindo e conhecer ela, por isso que precisa do autoconhecimento, é o que vai permitir eu poder falar sobre ela aqui, naturalmente, sem crítica. Nosso pensamento, Leandro, a maior parte do tempo, o nosso cérebro não está a maior parte do tempo pensando, ele está criticando. Porque Entendi. Pensamento é uma coisa que exige início, meio e fim, tem um raciocínio. E ele geralmente acontece quando eu estou aqui me comunicando com outra pessoa, quando eu estou escrevendo, que são estratégias que exigem eu elaborar início, meio e fim. Entendi. Quando eu estou aqui sozinha, na minha cabeça, muitas vezes o que a gente acha que é pensamento é simplesmente uma crítica que fica remoendo. Isso é péssimo. Já teve situações assim de eu achar que existia uma situação ruim com uma certa pessoa e, cara, mas eu nem sabia disso. Então, tipo assim, era um conflito dentro da tua cabeça, né? Que você criou. Uhum. É um monstro que você... na verdade, a gente cria muitos monstros, né? A gente chama carinhosamente TCC, a abordagem clínica terapia cognitivo-comportamental. A gente tem dentro dela algumas distorções cognitivas. Então, é tão comum fazer essa distorção que tem até nome, tem categorias, assim. Disso, né? Tem uma que a gente chama de raciocínio emocional. Então, se eu tô sentindo medo, é porque, de fato, vai acontecer uma coisa muito ruim. Isso é uma distorção, não necessariamente. Se você der um Google, como melhorar minha saúde mental, as 3 primeiras coisas que vão aparecer é sono adequado, alimentação saudável... Atividade física. E atividade física. Então, isso é básico. Agora, a grande questão é, todo mundo sabe disso. Isso é consenso, na ciência, no senso comum, em todo lugar. Por quê? Eu sei... E para toda e qualquer área da saúde, se você falar com um médico oncologista, ele vai falar alimentação, dormir bem e atividade física. Eu já acompanhei alguns casos que a pessoa estava em quadro depressivo e quando a gente conseguiu regular essas 3 coisas... Melhorou. Óbvio, saiu da depressão. Mas aí, é aí que eu queria chegar. A gente sabe disso. Saber não é requisito para conseguir fazer. Então, muitas vezes, a pessoa sabe racionalmente o que é que ela precisa mudar. Mas ela não entendeu ainda o como fazer isso. E é por isso que precisa buscar ajuda. Vamos supor assim, diante de uma situação, vamos pensar aí de uma entrevista de emprego. Tá. A gente está com medo dessa entrevista de emprego. Daí vamos pensar aí nas 3 reações que o nosso corpo pode ter diante desse medo. Que é lutar, fuga e congelamento. O que você pode explicar para nós? Num exemplo de uma entrevista de emprego, a pessoa podendo escolher entre essas 3 opções. Ótimo. É natural qualquer pessoa ficar ansiosa diante de uma entrevista de emprego. Porque qualquer situação de avaliação, o nosso cérebro, ele é muito social. O ser humano é social. Então, a gente fica ansioso com o julgamento alheio. Isso é natural. E aí o problema é quando a gente não naturaliza isso. Quando a gente acha que só as pessoas fracas é que ficam ansiosas diante de avaliação. Isso é mentira.
Qualquer ser humano fica assim diante de avaliação. Então, quando eu penso em fuga, é aquela pessoa que desmarca a entrevista, falta, né? Ou é a pessoa que pode até ir, mas não fala de fato o que ela sabe, o que ela conhece, não se expõe ali. Ela foi, ela enfrentou, foi, mas não se expõe completamente, principalmente em dinâmicas grupais, por exemplo, né? Congelamento pode ser que a pessoa tenha um ataque de pânico, aí a gente entra numa outra esfera, né? Congelamento pode ser aquela pessoa que o cérebro faz ela paralisar. Ela sente várias reações físicas, entende as reações como perigosas e vai acabar não conseguindo enfrentar também. E enfrentamento é a pessoa que vai, mesmo estando ansiosa, porque quando a gente enfrenta uma situação ansiogênica, é natural. A ansiedade sobe, mas ela vai parar em algum lugar. Ela não vai subir até o corpo ter sei lá, pifar. Não vai acontecer isso. Ela sobe, fica num nível e começa a descer. Isso é natural. Pode pensar em qualquer apresentação, né? Exposições no geral, assim. É natural a ansiedade subir, ficar estável por um tempo e começar a baixar. E depois que a gente enfrenta, é muito gostosa a sensação. A sensação de recompensa, né? Que você tem a sensação de recompensa, de ter aquele objetivo alcançado, né? É isso que constrói a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Porque se eu sou capaz de enfrentar uma coisa que eu tava com medo, eu começo a acreditar mais em mim. Eu assisti um filme uma vez que fala sobre um menino que ele tinha o desejo de surfar ondas gigantes, né? E aí um cara começa a ensiná-lo a pegar essas ondas. E um dos treinamentos era eles mergulhar, ficar fazendo apneia por um certo tempo. E aí nesse momento que eles estão fazendo apneia, passa um tubarão. O menino que estava aprendendo fica desesperado tal, e quer voltar para a superfície. Daí o cara segura ele e mantém ele lá embaixo. Daí a hora que sobe, ele fala assim... Você tá maluco, cara? Você não viu que tinha um tubarão na nossa frente e você ficou lá embaixo, lá você é doido, tal? Você não sente medo dessas coisas? O roteiro foi provocativo, foi proposital. Ele falou assim, eu sinto medo, eu só não sinto pânico. O medo te protege, o pânico te destrói. Ele fala assim, se você for pegar essas ondas gigantes e entrar em pânico, você vai morrer. Uma autora que eu gosto muito, que chama Brené Brown, ela lançou... a autora daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Não conheço esse livro, não muito conheço. bom. Muito bom mesmo. Ela fala muito sobre essa questão de se permitir, de conhecer a própria vulnerabilidade e conseguir lidar com ela. Porque na arena da vida, ela usa essa expressão, na arena da vida só vão os corajosos. E para se expor na arena da vida, a gente passa pela vulnerabilidade. Ela lançou um documentário na HBO que se chama Atlas do Coração. E eu tô apaixonada por esse documentário, porque fala justamente sobre a necessidade da gente conseguir discriminar, verbalizar, ter essa compreensão do que a gente sente, do que a gente pensa, para conseguir se conectar com o outro. Né? Se eu não conheço, eu não entendo o que eu estou sentindo, eu não consigo me conectar com o outro. Eu não consigo expressar para o meu colega de trabalho o que gerou em mim o conflito que a gente teve, ou com o meu marido, ou com o meu filho. Eu preciso estar consciente disso e ter até vocabulário para falar sobre isso. A gente aprende na escola a falar sobre as coisas, a gente aprende matemática, aprende português, mas a gente não aprende a lidar com as emoções. A gente não aprende esse vocabulário, esse mundo. Show de bola. Te agradecer pela tua vinda aqui, por ter... compartilhado com a gente um pouquinho do seu conhecimento, né? Porque eu acho que o conhecimento ele só é relevante quando ele é compartilhado. Quando a gente guarda para nós o conhecimento, ele não tem efeito algum, né? Eu acho que você ensinou coisas assim muito legais aqui hoje, assim. Muito obrigado pela tua vinda e foi um prazer mesmo, viu, Stephanie? Eu que agradeço e sugiro quem tá aí em casa a pensar sobre si. Porque eu vejo muito essa dificuldade, a psicologia trabalha com algo muito abstrato. Então, não existe uma regra pronta, não tem um livro de como o Leandro vai melhorar a saúde mental dele. Tem algumas coisas, tudo que a gente falou aqui hoje, que funciona para todo mundo. Mas como fazer isso é só você olhando para você mesmo, né? E para isso precisa dar atenção. Tá certo, muito obrigado. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo Repórter MT.